Então, irmão, continuidade do vídeo, para não ficar muito grande. Ele desceu até essa terra. Qual é o objetivo dele? A Bíblia diz para nós, João 10:10, o próprio Senhor Jesus diz, o objetivo dele é matar, roubar e destruir. O objetivo de Satanás é destruição. Olha o que ele tem feito com o mundo. Mas olha que ele vai usar pessoas, ele vai usar poderes, governos. Sempre foi assim, na época desde lá de trás. Ele usou os egípcios, usou os faraó para poder aprisionar. Ele usou o pecado, fez o homem Adão pecar. Através do pecado entrando na raça humana, o seu próprio filho Caim matou seu irmão Abel. E assim veio a destruição na raça humana. Satanás não parou. Ele veio trazendo destruição. E que chegou até Deus mandar um dilúvio nessa terra. E ali Deus mandou falar para Noé. Noé, constrói uma arca. Deus mandou um dilúvio. Varreu a terra. Ficou 8 pessoas. E os animais. Mas ali um dos filhos de Noé, chamado Cão, ou Cã, fala que ele desonrou o seu pai, ele desobedeceu, ele envergonhou o seu pai, e ali houve uma maldição. Noé amaldiçoou Cã, ele e a sua geração, e aí veio a geração amaldiçoada, veio gerações, e aí foi contaminando um ao outro, e aí veio aqueles que eram separados de Deus, aqueles que não eram povo de Deus, a raça humana veio, os próprios povo de Deus começou a pecar, desobedecer contra Deus, e aí vem, porque Satanás sempre existiu, meu irmão. Satanás sempre colocou na mente humana o engano, como colocou em Adão, quando colocou nos anjos, que também foi expulso do céu. E muitas pessoas brincam com Satanás, muitas pessoas estão brincando que Satanás ele não é nada, que ele é um ser qualquer, que Deus está amarrando ele, que Deus está repreendendo ele. Sim, desde que quando eu e você está na presença de Deus, tá firme com Deus, e Satanás ele sabe que se mexer naqueles que é de Deus, ele vai ter uma consequência. Então ele não toca naqueles que é de Deus. Está em 1 João 5, 17, 18 e 19. Aquele que é nascido de Deus e de Deus é gerado, Satanás, o maligno não toca, mas o mundo já é do maligno. As pessoas que estão longe de Deus, irmão, Satanás, a Bíblia diz que ele arrebenta, ele devora como um leão, devora a sua presa. Mas aquele que está com o coração aberto para Deus, a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor buscando quem possa tragar, quem possa devorar, destruir. Ah, mas isso está na Bíblia, mas olha, não é só na Bíblia não, a Bíblia está te revelando que é uma verdade. Olha para o mundo, olha o estrago que Satanás está fazendo com uma raça humana. Quantas pessoas estão sendo destruídas, quantas almas estão sendo condenadas ao inferno, porque Satanás joga a pessoa no pecado, depois destrói aquela pessoa primeiramente espiritual, para não ter acesso com Deus, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. E aí depois ele vai lutando, colocando a pessoa no pecado, quando ela morre fisicamente, encerrou para ela. Porque ele sabe que se morrer no pecado, meu irmão, já não tem o que fazer mais. Está na Bíblia. Ele usa a própria palavra porque ele sabe que Deus não volta a sua palavra atrás. Meu irmão, Deus decretou o que está escrito na palavra de Deus, ela vai se cumprir. Se cumpriu com o próprio Senhor Jesus. Isaías 53 diz que Jesus, quando ele viesse, o Filho de Deus. E Mateus 26 também revela, a partir do 37 em diante, que a profecia que era para se cumprir, Jesus nem tinha nascido ainda, mas Isaías já profetizava dizendo que ele ia sofrer em uma cruz, em um madeiro. Pelos seus pecados nós íamos ser perdoados. Por causa dos nossos pecados, o sangue dele ia nos perdoar. A morte dele foi para nos perdoar, para nos purificar, para levar nossos pecados, nossas enfermidades. E ele morreu, se cumpriu. Mas antes dele morrer, antes dele ser crucificado, ele pediu ao Pai por 3 vezes, se possível fosse, passasse aquele cálice de sofrimento dele. Mas a Bíblia diz que Deus não deu ouvido a Jesus. Deus se calou. Jesus sofreu.
apanhou, foi chicoteado, foi espancado, foi cuspido, foi colocado uma coroa de espinho na cabeça, levou uma cruz pesada e foi crucificado. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus precisa se cumprir. E você acha que vai ser diferente comigo e com você? Não. Jesus diz em Lucas 23, se eu não me engano, do 27, 26, 27 em diante, fala que as mulheres em Jerusalém choravam e batiam nos peitos, dizendo, lamentando porque Jesus estava passando por aquilo, lamentando porque Jesus não merecia passar pelo tamanho sofrimento como aquele. Mas Jesus, olhando para ela, disse: mulheres de Jerusalém, não chorai por mim, mas chorai por vós mesmo e pelos vossos filhos, porque chegará um tempo que muitas as mulheres que amamentam, as mulheres que estão grávidas desejarão ser estéreis, desejarão que não tenham filhos. Sabe por quê, irmão? Porque ele vai falar assim, que muitos vão desejar que os montes caiam por cima da pessoa. É o sofrimento. O sofrimento daqueles que não estão com Deus. O sofrimento com aqueles que não acreditaram na palavra. Aqueles que não abriram o coração. Porque a fúria de Satanás é tão grande, irmão, contra a humanidade, que é só Deus, é só Jesus Cristo que pode nos salvar. Só Ele que pode nos ajudar. Mas como? Nós dando ouvido para a sua palavra, se alertar, acordar para a vida, parar de brincar com as coisas espiritual, porque nós estamos vendo acontecer na nossa vida, irmãos. Satanás não está para brincadeira. Ele está destruindo, já vem destruindo de gerações e gerações, não deixando as pessoas conhecer essa verdade. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Pessoas sendo mortas, destruídas por causa sabe, enganação, mentira. Existe uma doença porque os próprios poderosos causaram ela, porque precisa ter um plano de Satanás por trás de tudo isso. Tem uma maldade do diabo por trás disso, mas ele precisa de pessoas. Precisa de pessoas corruptas, pessoas maldosas, pessoas que querem poder, pessoas que querem viver uma vida achando que termina aqui nessa terra a vida deles. Eles nunca vão morrer, nunca vão passar, mas eles sabem do castigo eterno que está reservado para eles, se eles não se converterem enquanto é tempo, que até para eles Deus tem misericórdia, se assim eles se arrepender, enquanto está em vidas. Por isso que ninguém pode julgar, mesmo esses aí que estão no poder, fazendo coisas absurdas, sendo usados por Satanás. Irmãos, vamos vigiar, porque a Bíblia diz que Satanás foi lançado nessa terra, engana todo mundo e ele tem grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Meu irmão, Jesus está voltando. Satanás sabe que quando Jesus voltar, o reinado dele acaba. Satanás sabe que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, o seu povo escolhido, que obedeceu, abriu o coração e se arrependeu dos seus pecados, Satanás sabe que acabou para ele. Que o que resta para ele é o lago de fogo, a eternidade. Satanás ele tem pressa, ele sabe que ele tem pouco tempo. Mas nesse pouco tempo, irmão, ele vai causar uma situação tão grande, terrível, sobre a raça humana. Ele vai arrastar tantas pessoas junto com ele, mas é muitas, não é pouca não. Mas sabe de quem é a culpa? Não é de Deus. A culpa é do ser humano que não quer saber da palavra de Deus. Deus não tem culpa, porque Deus vem usando homens, mulheres para alertar a humanidade. Deus tem avisado, mas só que a raça humana não quer saber. O ser humano, existe um orgulho. O maior pecado de Satanás foi o orgulho no coração dele. Ele transmite esse mesmo pecado para a raça humana. Um sentimento de orgulho, de soberba, de não querer reconhecer uma realidade que nós estamos vivendo. Irmãos, não tem desculpa para nós. Nós estamos vendo o que a palavra está falando e nós estamos contemplando com nossos próprios olhos. Que Satanás ele não está para brincar. Ele está usando governos. A Bíblia diz em Apocalipse 16, versículo 12, que quando Satanás fosse liberto da sua prisão, houve uma prisão. Satanás foi preso, sim.
mas agora ele foi solto. A Bíblia diz que é pelos sinais, é pelos acontecimentos, pela união dos governos em pró a maldade, em pró executar o plano, porque quem faz o plano é Satanás, mas quem executa o plano são homens poderosos, malignos, um coração na riqueza, no dinheiro e no poder. Satanás precisa disso, de líderes religiosos corruptos, falsos, mentirosos. Por isso que fala os falsos profetas, enganadores que só querem propagar uma palavra de mentira, distorcendo o evangelho. Tá cheio, hoje o mundo tá cheio, só não enxerga quem não quiser. Mas o que representa isso? O plano de Satanás sendo executado por homens maus, homens corruptos, seja no religioso, seja no político, seja na sociedade. Nós estamos vendo a maldade, o ser humano perdeu o temor, o ser humano perdeu o medo. O ser humano não está nem aí mais. Hoje o pecado é normal. Hoje tudo está. A podridão na raça humana está terrível. Pior do que nos dias de Noé. Pior do que nos dias de Ló, irmão. A prostituição, o homossexualismo. É homem com homem, mulher com mulher. Os dias de Ló representa isso. Os dias de Noé, a maldade do coração do ser humano. A mentira, o engano. O desejo de passar por cima do outro. E nós estamos esperando o quê? Achamos que está tudo normal. Olha essas enfermidades, tudo projetada por Satanás, e o homem está executando certinho. Para quê? Para vir um sistema único, para poder aprisionar, escravizar o ser humano conforme eles querem. E está acontecendo. Estão impedindo as pessoas de trabalhar, estão colocando as pessoas como escrava, com medo. Está tudo sendo uma preparação. Que é isso? Isso é Satanás, irmão. Ele vai cercar a humanidade. Mas o projeto dele é atacar a igreja. O povo de Deus. Não é a igreja, templos, paredes, não. Não é as pessoas que estão aí dizendo que é crente, mas artificial. Dizendo que serve a Jesus, mas de boca. Porque as atitudes não condiz. Mas está falando daqueles que realmente têm pagado um preço. Têm aberto o coração. Aquele que realmente reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não de palavra, mas com atitudes. É essa igreja. É essa igreja que vai ser perseguida. É essa igreja que não vai aceitar a corrupção de Satanás, não vai aceitar as leis, as regras de Satanás, que vai usar homens políticos, seja falsos profetas, homens que se dizem de Deus, para corromper, para dizer que não é assim, que nós temos que ter ordem e decência, que nós temos que respeitar, nós temos que aceitar tudo que vier contra Deus. Meu irmão, a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que o maior sinal da vinda de Jesus é a apostasia, é a distorção da palavra nas igrejas, é a falta de amor de um irmão para com o outro. Hoje você vê que como está predominando o que é ofensa, um irmão ofendido com o outro dentro das igrejas. As pessoas não suportam umas às outras dentro das igrejas. Meu irmão, imagina como que está esse mundo, o que Satanás tem feito dentro das igrejas. E você vai esperar o quê? Você vai esperar o que mais desse mundo? Você vai despertar quando? Quando Jesus voltar? E aí será tarde. Já não tem o que fazer mais. Pega essa palavra como alerta. Porque, irmão, o mundo já é do maligno. Não pense que isso vai melhorar. Melhorar o quê, meu irmão? Você não viu nada o que vai acontecer. Sabe por que eu acredito? Porque a Bíblia diz que vai acontecer. Você acha que Deus vai revogar o que ele já... Se ele falou em Apocalipse 13, 8 em diante, que aqueles que têm que ser preso será preso, e aqueles que terá que ser morto serão mortos. Esses são o povo de Deus. Aqueles que vai ter a paciência do Espírito. Irmão, porque a grande perseguição não é para o mundo, é para a igreja. Tem muitos homens que se dizem de Deus. Eu creio que alguns se equivocou. Tem alguns que
não lê a Bíblia direito, não entendeu o que o Espírito Santo está falando para ele. Porque a igreja precisa passar por uma peneira. A peneira é a tribulação, meu irmão. A peneira vai ser a grande tribulação. Aí onde que Malaquias 3,18 vai mostrar quem serve e quem não serve. E já está acontecendo a peneira. O que está acontecendo? Esse pouquinho aí, só a pontinha do iceberg, está mostrando quem é quem e quem não é. Agora imagine você, se você não se preparar com Jesus. É tempo da gente orar, é tempo da gente buscar, se humilhar, porque o nosso Salvador está voltando. E a Bíblia diz que há 10 virgens, isso é a igreja, 5 prudentes e 5 loucas. Ou seja, 5 insensatas que não tá nem aí. Os sinais estão acontecendo, a vinda de Jesus está próxima, Satanás vai arrastar o máximo que ele puder, ele vai oprimir a raça humana, ele vai arrebentar com a raça humana. Só não vai, mesmo agora como o apóstolo Paulo fala. Por que o apóstolo Paulo falou? Morrer com Cristo é lucro. Meu irmão, você tem que estar preparado até para morrer. Nós temos que estar preparado até mesmo para a morte. Por quê? Porque Jesus disse, mesmo que morra, se crê em mim, viverá para sempre. Você vai tombar aqui, mas você vai para a glória com Cristo. Mas se você negar, se você está negando Cristo por pouca coisa, imagina quando chegar o grande dia que já está chegando. Só não enxerga quem não quer. Porque Satanás foi lançado nessa terra e a Bíblia diz, ai da terra, dos habitantes da terra e do mar. Porque Satanás desceu até vós e sabe que tem pouco tempo e tem grande ira. A única chance, irmão, de nós escapar é se achegando até Jesus Cristo de verdade. De verdade. Não é de boca para fora, não. Porque se for de boca para fora, você não vai suportar. Você tem que se entregar de coração. Você tem que abrir o teu coração para Jesus de verdade. Porque na hora que nós passar pela fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que sustentou ele lá foi a fé. A nossa fé tem que ser inabalável. A nossa fé tem que ser de verdade, meu irmão. A nossa fé não tem que estar ali com brincadeira, não. Porque